né? Não os atrasados e ausentes. Tá? Bom, primeiro eu quero agradecer muito, né, a Luciana e a Tereza pelo evento, tá? Que foi que eu falei já durante essa semana que não é fácil fazer as coisas à distância, né? Presencialmente é difícil, imagine a distância, tá? E a CIPAT sempre é trabalhosa, né? Você tem que escolher os temas, os palestrantes, enfim. E eu estou surpreso porque foi, né? A gente fez muito com bastante, os temas bem diversos e atuais, né? Eu achei que ficou bastante legal. Fiquei surpreso porque quando a gente está presencial, às vezes a gente não consegue fazer dessa maneira, né? Eu achei que ficou até melhor do que outros eventos que foram presenciais, tá? Com certeza o do ano passado esse foi melhor, tá? Com certeza, tá? Então, agradecer a Luciana, a Tereza, a todas, porque só tem, além, com exceção do Éder, né? É tudo mulher que participa, né? Que está aí como ouvinte, né? Eu queria Nem o agradecer a Éder tá vocês. aqui hoje. Não, tá aqui, Ah, o ó. Éder tá aí. Aqui, ó. Tem um. Ou então ele ligou e foi Calúnia! embora, né? Deixou só correndo aí, tá? Mas eu queria agradecer a participação de vocês, né? Que eu vi que foi maciça durante a semana, né? Tem gente que participou todo dia, foi muito legal, tá? E quem ganha são vocês, né? Eu acho que com as palestras que foram apresentadas. Quero agradecer ao professor Andrei, né? Obrigado. Pela participação de hoje, pela professora Patrícia também dessa programação desse evento, tá? E vamos começar. Andrei, a palavra é sua. Muito Obrigado pela obrigado. sua participação, tá? Obrigado, professor. Quero agradecer mais uma vez aí ao convite, né, para poder falar um pouquinho com vocês, principalmente aí com a CIPA, poder passar um pouquinho de conhecimento nessa semana, né, na semana de prevenção de acidentes. Como o professor Villani mesmo disse, muitas vezes, quando estamos dentro da instituição, é um pouco mais complicado reunir as pessoas devido às suas atribuições, devido à demanda de trabalho. Eu, conversando agora há pouco com a Luciana, falei que eu já fui presidente da CIPA, já fui cipeiro, e eu sei o quanto a CIPAT ela é trabalhosa, né? Então, para quem está organizando, o quanto é trabalhoso, o quanto é difícil de reunir todo mundo como a gente gostaria, mas o importante é que nesse momento aí tem um público legal e que vocês aproveitem essa palestra. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, professora Patrícia, professor Villani, Luciano, professora César, então todos da instituição, por estar falando aqui um pouquinho, né, sobre, né, os cuidados com o corpo em tempos de home office. Preparei uma apresentaçãozinha, espero que eu não estenda muito, eu gosto de falar, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper, vai ser um bate-papo, tá? Para a gente conhecer um pouquinho o nosso corpo, tá? Entender o que está acontecendo, né? Que é tudo novo. Hoje, talvez a gente tenha ali se acostumado um pouquinho mais com essa situação, estamos sabendo lidar um pouco melhor, mas não foi fácil os primeiros meses e ainda não está sendo fácil no decorrer dos meses por conta dessa pandemia. Então, essa pandemia, imaginávamos uma coisa e quando chegou de fato aqui, a proporção foi muito maior e com isso, todas essas mudanças. E o nosso corpo, né, ele grita, ele fala. Não sei se o corpo de vocês grita. Grita ou não? O meu tem gritado bastante. O corpo às vezes geme, não grita, geme. Geme, não sei o que é pior, se é gemer, se é gritar, mas enfim, né? Nosso corpo ele fala, né? E quando ele vem a falar, ele vem a se manifestar, porque alguma coisa já não anda muito bem dentro do nosso organismo, né? E aí a gente vai bater esse papinho hoje sobre isso. Vou passar para vocês algumas orientações, tá, de como se comportar dentro dessa pandemia, dentro das atividades home office.
que grande parte de nós estamos exercendo e como fazer disso algo produtivo durante o nosso dia, tá bom? Vou compartilhar aqui a minha tela, que eu tenho uma apresentação para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me interromper, tá bom? E a gente vai explicando, vai bater um papinho com vocês. Vocês conseguem visualizar minha tela? Sim. Deixa eu ver se não vai dar um delayzinho aqui. Então, o tema da nossa CIPAT dessa sexta-feira é cuidando do corpo em termos de home office. E eu trouxe aqui uma definição do que é o home office, né? Eu acho que é interessante, por mais que já estamos habituados, né, entender esse contexto, né? Então, é uma expressão inglesa que significa, né, escritório em casa, na sua tradução literal, para a nossa linguagem aqui da língua portuguesa, né? Onde que é um método de trabalho usado por trabalhadores independentes, também conhecidos como freelance. Ou seja, né, há um período atrás, o home office tinha essa visão mais para aqueles trabalhadores no estilo freelance, ou para algumas empresas multinacionais que já conseguem adotar esse sistema. Então, para a nossa realidade, não era algo tão comum. Tá? E com isso, tá, na concepção do home office, foi desenvolvidos em ambientes diferenciados que compartilham a infraestrutura do ambiente doméstico da sua casa com o escritório. Ou seja, né, faz aquela mistura, você cria o seu escritório, o seu ambiente de trabalho, porém você está no conforto do seu lar. Tem a sua vantagem e tem a sua desvantagem se você não souber gerenciar muito bem isso, né? Principalmente aí para quem trabalha na parte de freelances, né, com autônomos, gerenciar o tempo ele é muito importante para a gente conseguir desempenhar o papel dentro do home office. Porém, né, em tempos de home office, uma boa postura contribui para o nosso bem-estar e evita que surja futuramente deformações na coluna vertebral. Como consequência, podemos ter dores no pescoço, dores nas costas de uma maneira geral, principalmente ali na região lombar, tá bom? Por conta do quê? Da nossa postura. Passamos muito tempo ali sentados naquela mesma postura, muitas vezes desconfortáveis, tá? E com isso, nossas articulações e a nossa musculatura, ela começa a gritar, vamos dizer assim. Ela começa a dar um alerta que algo não está indo muito bem. Então, e essa dor, né, esse incômodo que pode começar de uma maneira súbita, né, então não tem de uma hora para outra, uma dorzinha chata aqui, aí você fala, tá bom, hoje fica, né? Amanhã de novo, e amanhã de novo, outra dor, e essa dor ela vai aumentando, então ela se torna uma coisa crônica e muitas vezes algo até mais grave. Em ambiente, eu trouxe essas 3 figuras aqui, né, que é muito comum aí no nosso dia a dia, né, na nossa adaptação ao home office. Vocês já se pegaram em alguma postura parecida com essa aí dentro de casa? Não necessariamente trabalhando ou realizando alguma atividade? Eu já. Já, né? Eu sou a terceira aí, ó. Esse cara com pescoção pra frente. Pois bem. Idem também. Idem, né? O Manguito foi embora. Nesse momento eu sou a 2, só que eu tô na cama Eu em sou a vez do 2. sofá. A sorte de vocês, mas eu vou dar um puxão de orelha virtual, tá bom? E, né, é comum essas posturas, porque geralmente utilizamos principalmente hoje o celular, o notebook, né, o computador de mesa, ele termina aí sendo secundário muitas vezes, então a praticidade de um notebook, do celular, que temos toda essa ferramenta, a gente consegue realizar algumas tarefas
dentro de qualquer lugar. E achamos geralmente que o sofá é um lugar gostoso para realizar, né, um trabalho, assistir um vídeo. Não é isso? O sofá geralmente é aquela coisa aconchegante dentro da casa. A cama e o sofá são os ambientes que, né, do meu ponto de vista, eu procuro um sofá macio, gostoso, para que seja algo prazeroso. Porém, ele não foi preparado para realizar atividades home office. Né? É uma atividade de descanso, né, para assistir um filme, ou até mesmo para, né, o descanso merecido, o sono. Mas muitas vezes estamos nessas posições. E quando não estamos em casa, estamos no nosso ambiente de trabalho, estamos muitas vezes parecido... Deixa eu acionar minha canetinha aqui, que eu gosto de brincar com ela. Parecido com essa primeira imagem. Né? Estamos tortos, estamos aí com o telefone aqui, falando, digitando, olhando para o outro que está ali na porta, não é isso? Principalmente para os coordenadores, os assistentes de coordenação, enfim, todos, né, dentro da demanda, da loucura nossa na universidade, que inclusive a gente sente falta disso, a gente reclama, mas sente falta, né, de estar em contato com as pessoas. E chega no final do dia, o corpo ele vai falar, ele vai responder, onde vai ser aquela dor, aquele cansaço, o rendimento dentro das atribuições começa a diminuir. Então, tudo isso está relacionado à nossa postura. Então, para a gente falar um pouquinho aí de cuidados, é interessante conhecer o nosso corpo. Vocês conhecem o corpo de vocês? Eu sei que talvez aqui tenha alguns que sejam da área da saúde, mas nem todos, né, são da área. E aí a pergunta é, vocês conhecem o corpo de vocês? Vocês tocam no seu corpo? Conhecem as estruturas? Sim ou não? Professor Andrei, eu descobri o meu pulmão porque eu tive o Covid, eu descobri as minhas glândulas palatárias que infelizmente, estão prejudicadas e o meu olfato está lascado. Ou seja, tinha partes do corpo que eu não sabia que eram tão vitais. São tão vitais. E geralmente a gente só vai conhecer o nosso corpo quando dói ou quando temos alguma enfermidade que venha comprometer aquele órgão ou aquele tecido ou aquela articulação. E aí a gente vai saber, opa, que dor é essa? O que é isso que está doendo? É uma dor nova. Então, para isso, né, eu trouxe aqui um pouquinho para a gente falar da coluna vertebral. Então, a gente vai ter que conhecer primeiramente como que é a nossa coluna vertebral. Então, a nossa coluna vertebral, ela vai do crânio até a pelve. Ela é responsável por 2/5 do peso corporal. Olha a importância da nossa coluna. Ela é composta por tecidos conjuntivos, por uma série de ossos que chamamos de vértebras. Por sua vez, essas vértebras elas são sobrepostas em forma de coluna, tá? Daí surge o termo coluna vertebral. Tá? Então, elas são alinhadas uma sobre a outra e entre cada vértebra há um disco intervertebral, um amortecedor, vamos dizer assim, né? Para aliviar o impacto. Pois 2/5 do meu peso, ela é responsável. É muita carga que a nossa coluna carrega, né? Ela está recebendo ali diariamente. Então, a nossa coluna vertebral, ela é dividida em 4 regiões. A região cervical, a torácica, a lombar e a sacrococcígena. Então, são 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coccígenas, totalizando aí 33 vértebras. Então, são elas, tá, que trabalham, auxiliam no nosso movimento, tá, e tem aí a função também de proteção da nossa medula. Então, através do canal da vértebra que vai proteger a nossa medula, estão ali os pares nervosos, de raízes nervosas, sensitivas e motores, que vai fazer com que a gente possa nos locomover. E alterações nessas vértebras
vai causar, em muitas das vezes, dores. Dores de cabeça, formigamento no braço, no cotovelo, no ombro, dor no olho, né? Aquela dor assim que você fala, meu Deus, que dor. Uma dor aqui na região da nuca. E aí você fala enxaqueca, vai no médico, o médico fala, olha, não é enxaqueca, não é... A gente já pensa em outras doenças. E muitas das vezes, algumas das nossas dores, né, está relacionada a problemas da nossa coluna cervical. Muitas das vezes também está relacionada ao quê? A nossa postura. E com essa mudança toda da pandemia, essa mudança da nossa atividade, né, do deslocamento, da nossa rotina, das nossas atividades físicas que foram diminuídas, querendo ou não, quando estamos indo até o trabalho, fazemos movimentos, né, estamos nos deslocando. E por conta da pandemia, hoje até tem uma flexibilidade um pouquinho maior, nós deixamos de fazer muitas coisas. E o nosso corpo, ele vai sentir isso, essa mudança. Então, quando estamos lá na universidade, por exemplo, por mais que eu tenha as minhas atribuições administrativas, eu vou até a mesa do meu chefe me chama, ou eu vou até um outro departamento, eu me movimento. E dentro de casa? Como é que é a nossa rotina dentro de casa? Como é que nos comportamos dentro de casa? Realizando as nossas atribuições. Passamos um tempo muito maior sentados. E muitas dessas vezes não temos a noção, né? Vocês não têm a noção do mobiliário adequado, do posicionamento adequado, do ambiente adequado para realizar essa atividade de home office. Realizar o trabalho que você realizava na empresa, só que na sua casa. E com isso vai acontecendo alguns desvios posturais. Então a gente tem alguns desvios posturais, né, algumas alterações que vai aumentando essa dor. Uma delas é a lordose ou a hiperlordose, que é o aumento anormal da curvatura lombar, levando a uma acentuada lordose lombar normal. Então, a lordose ela é fisiológica, tá? Então, todos nós temos essa curvatura. O que causa dor é o aumento dessa lordose, tá bom? A dor nas costas em pessoas com lordose lombar, com uma hiperlordose, acontece quando é necessário ficar um determinado tempo em pé, por exemplo, por conta dessa alteração. Temos também a cifose, que é o aumento da concavidade posterior da coluna vertebral, a famosa corcunda, tá? No qual aí as causas mais importantes desse problema se dá a má postura e a falta de condicionamento físico, a falta de uma atividade física, a falta de um alongamento. Bom, então a gente vai adquirindo essas mudanças e com isso essas mudanças vão sobrecarregando. E temos também, né, a mais conhecida aí e a mais temível, a escoliose. Bom, aqui eu tenho a coluna, tá, numa vista posterior, teoricamente aqui ela deveria ser reta, e essa escoliose nada mais é do que uma deformação na coluna, no qual ela se desvia ou para a esquerda ou para a direita, bem? Que ela pode aparecer em qualquer idade, mas costuma se acentuar no processo de crescimento. Ou seja, né, chamamos aí a escoliose, dentro da sua grande maioria, né, da doença da adolescência, por conta que o adolescente, né, a postura do adolescente não vai dar melhor e o corpo ele está passando por um processo aí de transformação. Então ele está passando aí da adolescência para a fase adulta, né, da criança para o adolescente, da adolescente para a fase adulta. Então a maturação esquelética e muscular ela está alterando. Porém, não é só um privilégio, né, vamos dizer assim, negativo para as crianças.
Hoje, os adultos estão desenvolvendo escoliose posturais devido à má postura dentro do ambiente de trabalho, dentro das realizações das atividades do dia a dia. Então, por conta disso, surgem as famosas dores, que a gente chama aí da fase do condor. Condor aqui, condor ali. Aí estou com uma dorzinha chata aqui, outra dorzinha chata aqui, e vai virando ali um acúmulo de dor. Como eu até brinquei no comecinho, falando, né, que o corpo grita, até o professor Vilari que falou que o dele geme, por conta disso, da nossa postura, da nossa inatividade física. E com a pandemia, isso se potencializou. Né? Mudamos a nossa rotina, mudamos os nossos hábitos e não mudamos a nossa qualidade de vida relacionada ao nosso ambiente de trabalho. E com isso, tá bom? Temos alguns fatores de risco que vai acelerar ou facilitar o surgimento das dores na coluna vertebral. Entre eles, uma vida sedentária, a falta de preparo físico, o excesso de peso concentrado na região abdominal, né, na barriga. Quedas também podem contribuir para essas dores. Fazer uma perguntinha. Dentro dos presentes, alguém aí teve um aumento significativo de peso dentro da pandemia, nesse período de pandemia? Engordou, comeu mais do que o necessário? Com certeza, professor. Não tanto, mas sim. Sim. Ansiedade aumentou? A gente está comendo mais em casa. Fica tudo à mão, é difícil, né? Aquela corridinha. Exatamente. Né? Vamos pensar aí que você está numa casa, vamos colocar uma coisa bem assim, tranquila, tá? 50 metros quadrados, né? Então você está aí a 3 passos da sua cozinha, a 2 passos e meio da sua geladeira, daquele armário de guloseimas. Tá tudo mais fácil, né? Como você está dentro de casa, você está lá trabalhando e ao mesmo tempo você está fazendo as suas atribuições do dia a dia, né? Cozinhando, fazendo um lanche, e isso também facilita, porque às vezes dentro do ambiente de trabalho a gente não pode dar aquela paradinha para comer. Né? Temos os nossos horários regrados, temos a nossa disciplina dentro do ambiente de trabalho presencial. Dentro de casa já não. Esquecemos essa disciplina. A ansiedade, a qualidade do sono também, acredito que diminuiu ou piorou para alguns de vocês. Sim ou não? Piorou. Piorou? Quem está dormindo mal ainda? A minha já não era muito boa, tem períodos como bem piores. Exato. E caso vocês não saibam, né, precisamos do sono, precisamos daquela noite bem dormida, né, aquele sono reparador, para que a gente elimine uma toxina, um hormônio chamado cortisol. E quando não excretamos esse hormônio no nosso organismo, ele começa a inflamar a nossa musculatura. E aí começa a sentir mais dor, aquela sensação de cansaço, aquela sensação de parece que eu não dormi, eu acabei de fechar o olho e já acordo cansado. Então, tudo isso vai potencializar as dores, a diminuição na qualidade de vida, a diminuição do rendimento no trabalho, as alterações posturais, os desvios posturais, por exemplo, a escoliose, que pode ter um comprometimento em casos mais graves, cardíacos e respiratórios. Então, às vezes a pessoa ela desenvolve tá com um aumento da pressão arterial, por exemplo, não porque ela por ter um fator pré-existente, né? Ela tem até uma alimentação saudável, mas por conta ali da escoliose que está comprimindo uma raiz nervosa, por exemplo, ou até mesmo uma arritmia,
pode estar relacionada a uma alteração postural. Então, olha só quantas coisas podem acontecer com a nossa má postura. Outros fatores que aí, eu acredito que isso não passe com esse grupo, tá? Principalmente aí com o grupo da Anhanguera, que é estresse. Ninguém passou por estresse. Vocês são exímios, tá? Somos privilegiados. Oi? De forma alguma, nenhum estresse. Não, estresse não existe para nós, tá? Que Eu nunca passei uma situação de estresse na vida, né? Pelo contrário, né? Não digo nem, eu falei da universidade para citar vocês trabalhadores, mas a nossa vida, independente de onde estejamos trabalhando, ela é estressante. Hoje a vida, a nossa rotina ela é estressante, o trânsito é estressante, né? As pessoas elas andam estressadas, andam tensas, né? Às vezes você vai bater no ombro da pessoa, a pessoa já dá um pulo, já acha que é um assalto, por exemplo. Então, todos esses fatores vão fazer com que a minha musculatura ela venha a se tensionar. E com isso, eu tenho alteração, né, na postura, nas vértebras, e com isso eu posso desenvolver uma compressão de raiz nervosa. Por exemplo, problemas econômicos. Alguém já teve? Não, né? Todo Sim. mundo aqui. Familiares. Interfere no rendimento do trabalho? Claro. Criança pequena em casa. Nossa, você está me falando. Minha Sim! Né? Vamos pensar, porque quando você está lá no ambiente de trabalho, você está com a cabeça pensando nos seus filhos, né? Que está na escola, ou que está com a avó, ou que está com o pai, ou que está com o irmão mais velho, você está lá pensando. Mas quando você está dentro de casa e você tem as suas atribuições, a sua carga horária a cumprir, e você olha lá a criança pendurada na janela. Né? Você fala, meu Deus do céu. Aí você está aqui fazendo, olha a outra está aprontando, fazendo, né, um forfait, vamos dizer assim. E tudo isso vai sobrecarregando. Aí você vai lá e fala, fulano, sai daí. Aí daqui a pouco um irmãozinho bate no outro irmãozinho, que chuta o cachorro, que o cachorro morde. Aí o chefe liga, tá aquela barulheira. E chega no final do dia, você está saturado. Você vai acumulando tensão. E essa tensão ela vai ser acumulada onde? Nessa região dos ombros. E aqui, literalmente, a gente fala aí que vocês estão carregando um peso nas costas. Carregando a família nas costas. Carregando o trabalho nas costas. Porque a gente vai tensionando tanto essa musculatura que ela vai comprimindo, e muitas das vezes, as suas vértebras. E com isso, tem o pinçamento de uma raiz nervosa, e aí vem uma dor no ombro, uma dor de cabeça, uma rigidez no pescoço, que vai, muitas das vezes, culminar, com um afastamento dentro das suas atribuições. E isso é ruim. Algo muito comum que vai acontecer, né, com essas alterações posturais, com a má postura, com a inatividade física, com movimentos rotacionais, né, com frequência, é a hérnia de disco. Alguém aqui tem uma hérnia de disco de estimação? Porque eu falo que ela vai ser de estimação. Oi, professor Andrei, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho sim, inclusive eu já fiz cirurgia de hérnia na região lombar. Lombar. Ganhei ela de presente, né? Oi? É quem nem o senhor falou, ela é um presente para a vida, né? É um presente para a vida. Você ganhou, é o presente de grego, literalmente, né? E aproveitando o gancho, posso até confirmar, né? Dizer, você vai me confirmar. Sentia muitas dores? Muitas. Na fase anterior à cirurgia,
eu praticamente não dormia, né? Já tomava remédios com um pouquinho de morfina ali, e o que me ajudou muito para segurar isso, né, até a efetiva cirurgia acontecer, foi a acupuntura, professor Andrei. Ela ajudou demais, ela aliviou bem a dor até a cirurgia acontecer. Foi uma cirurgia por vídeo, né? Não foi uma cirurgia aberta, digamos assim, mas o que me aliviou muito foi a acupuntura, mas a dor era extremamente grande. E como que era a qualidade de vida antes e hoje? Melhorou? Muito, né? Muito. O fato da dor e de eu não conseguir dormir trazia sérias outras complicações, né? Você não tinha raciocínio, muita falta no trabalho. Isso não aconteceu quando eu estava aqui na Anhanguera. Muitas faltas no trabalho, baixo rendimento, o relacionamento familiar fica bem mais complicado porque você não tem disposição, você não consegue acompanhar. Na época, as crianças, eu tenho 2 filhas, eram menores, era bem complicado. Hoje, sem dor, né, porque 100% a gente nunca mais volta a ser, mas Verdade. sem dor, nossa, é uma outra qualidade de vida, né? A gente consegue trabalhar, consegue fazer as coisas em casa, consegue acompanhar os familiares, enfim, é outra situação, né? E tratamentos paliativos e sempre ficar atenta a isso pelo resto da vida, não é isso, Andrei? Professor? Exatamente, pelo resto da vida. Muitas das vezes, obrigado pelo relato, a hernia de disco ela está relacionada à nossa má postura, a excesso de carga, a um trabalho mal executado por várias vezes, ou às vezes até mesmo por um trauma, uma pancada, uma queda, um acidente. Tá? Mas em grande parte das vezes ela está relacionada à má postura associada aí ao aumento de peso, né? Ao sobrepeso. E, como eu disse, até brincando, é um presente que estará nos acompanhando para a vida toda, né? Até o pós-cirúrgico vai aliviar bastante, vai diminuir essa dor, vai melhorar a qualidade de vida, mas não vamos ser como era antigamente. Então, a hernia de disco, tá? Ela é causada, na sua grande maioria, por alterações posturais. Por exemplo, né, fazer uma atividade no sofá, por exemplo, usar o computador, deitar de maneira equivocada no sofá, passar horas, né, de uma maneira errônea, sentar no ambiente de trabalho, né, na cadeira erradamente, carregar peso. Quem nunca saiu do mercado e falou assim, vou pegar todas as sacolas porque eu não vou dar 2 viagens do carro até dentro de casa? Quem nunca? Fala para mim. Saiu ali carregando 22 sacolas de cada lado. Sim. Né, assim, eu morro, mas não volto de novo. Já, várias. Várias. Só que isso, quando se torna... Você fazer uma vez, esporadicamente, não vai, teoricamente, te causar uma hernia de disco. Mas isso associada a outros hábitos vai fazer com que eu venha desenvolver a hernia de disco. Tá? Então, os discos intervertebrais vão se desgastando com o tempo. Já tem o fator envelhecimento dentro do processo do envelhecimento, tá bom? Que vai facilitar a formação de hernias de disco. Ou seja, parte da disposição desse disco, ele vai se romper, tá bom? Ou vai comprimir as raízes nervosas. E aí é onde vem a dor, por conta da compressão da raiz nervosa. Ou seja, lá no comecinho, quando eu comecei a falar sobre a coluna com vocês, eu falei que as vértebras elas eram alinhadas e sobrepostas. Então, a nossa mãe natureza, né, vamos dizer assim, a máquina humana ela é perfeita, né? Então, nós, quando nascemos, nossas vértebras foram muito bem alinhadinhas
para poder suportar a carga, o nosso peso e as nossas atribuições. Porém, com a nossa loucura do dia a dia, com a nossa mudança de hábitos, começamos a movimentar, a não ter uma atividade física eficaz, e com isso as nossas vértebras começaram a ter movimentos desalinhados. E com isso o disco intervertebral não conseguiu mais proteger, vamos dizer assim, amortecer de maneira correta. E isso vai formar um desgaste no disco. E esse desgaste vai fazer com que haja ali a compressão de uma raiz nervosa e, consequentemente, a dor, a parestesia ou aquela sensação de formigamento, a perda de força no segmento, tá? Então, pode ser que a pessoa ela venha, tá lá digitando, fala assim, nossa, eu perdi a força no meu braço formiga, eu vou pegar o copo, eu não tenho mais tato para pegar algum objeto, eu deixo os objetos caírem da mão, e aí a gente já pensa, né, vou morrer, né? Tem uma doença grave, estou em estado terminal, muitas das vezes. Aí quando você vai ao médico, o médico vai lá, faz alguns exames, solicita alguns exames, tá? E diagnostica a hérnia de disco cervical, por exemplo, né? Uma compressão em uma das vértebras cervicais que está dando essa parestesia, por exemplo, nas mãos, né? A perca de força por conta das nossas alterações, dos hábitos inadequados. Então, alguns sinais e sintomas da hérnia de disco: dor no braço ou nas pernas, dependendo de onde, né, de qual vértebra essa hérnia ela está localizada. Se ela estiver localizada na região lombar, tá? Então as dores serão mais distais, mais nos membros inferiores, mais nas pernas, propriamente dita. Se, né, a hérnia de disco ela estiver na região da nuca, do pescoço, então as áreas mais afetadas serão os braços e os ombros. Então vocês vão ter aquela sensação de prostração, sensação de formigamento, perda de tato, de força, incômodo, você não consegue, não acha a posição para os braços, por exemplo, ou até mesmo para as pernas. Muitas das vezes, o diagnóstico ele é feito clinicamente, tá? Levando em conta as características dos sintomas. Tá? Então, através de um raio-x, de uma tomografia ou de um exame de ressonância magnética, conseguimos ali afirmar que o indivíduo eles tem uma hérnia de disco. Temos também como avaliar realizando alguns testes especiais, mas o exame de imagem ele vai confirmar aquilo que já se era suspeitado, uma hérnia de disco. E quando ganhamos esse presente, que é de grego, vem por trás dele todo um aspecto negativo para a nossa vida social e profissional. Então, o rendimento cai, o trabalho, as ausências, as faltas, tá? Muitas das vezes podem até ocasionar uma demissão. Então, em algumas chefias não entendem a ausência daquele funcionário, a repetição de ausência daquele funcionário, e termina muitas vezes mandando embora. O funcionário também não procura o serviço médico, não vai se tratar, fala, estou com dor, não vim trabalhar porque eu estou com dor. Tá? Então, às vezes, em alguns casos, ele é desligado da empresa por conta disso, ou se afasta, né? Termina entrando na Previdência, né? Então, o afastamento. A empresa ela tem um ônus, tá? Então ela vai ter um funcionário afastado. Muitas das vezes essa empresa ela não tem condições de contratar um outro funcionário, né, por conta de custos. E aí aquele serviço que era realizado por aquele funcionário termina sobrecarregando outros colegas de setor. E termina sobrecarregando, e aí isso vira uma bola de neve e vira um desconforto geral.
tudo bem. Tá, vocês estão conseguindo entender aí a explicação? Tá tendo alguma dúvida em relação à hernia de disco e as alterações posturais? Tranquilo, Pro. Tranquilo? Então tá ótimo. E aí, dentro dessas alterações, dessas mudanças, temos uma que chamamos de lombalgia. E o que é a lombalgia? Tá? É uma doença musculoesquelética frequente em todas as idades, então, principalmente nos dias de hoje, principalmente com jovens. Antigamente, essa doença ela estava mais relacionada a adultos e idosos, hoje não. Tá? Então, hoje, crianças já sofrem de dores na coluna por conta da má postura, por conta da inatividade física. Porém, tá bom? Problemas sociais, econômicos, também vai afetar esse indivíduo. Essa dor ela pode ser uma dor intensa, tá? E uma das principais causas de afastamento no trabalho. Quais são os sintomas da lombalgia? Tá? Então, ela pode ser uma dor sinuosa, tá? Uma dor silenciosa, uma sensação de pontada na região abaixo das costas, abaixo ali da coluna torácica. A dor ela pode limitar os movimentos, tá? Então pode ser uma dor aguda, repentina, relacionada a uma lesão esportiva, a alguma atividade que vocês realizaram. Tá? Então, por exemplo, uma limpeza no final de semana. Resolvi faxinar minha casa hoje, afastar o guarda-roupa, fazer uma geral. Então, pode ser um desses motivos. Se essa dor ela perdurar por mais de 3 meses, isso se torna uma dor crônica. Tá? Então, a gente chama aí de uma lombalgia crônica. E é importante lembrar, tá, que se a dor não melhorar após 72 horas, vocês devem consultar aí um médico para reavaliar esse caso. Temos também a tensão muscular e ciática, que são dores nas costas seguido por um esforço físico após exercício ou após levantar objetos pesados e geralmente causado por uma tensão muscular. Muitas das vezes a dor nas costas pode estar relacionada com uma lesão em um disco intervertebral, ou seja, uma herniação ou uma protusão. Tá? Com isso, esse disco ele vai pressionar o ciático, ele está localizado na região lombar, tá? É o nosso maior nervo do corpo humano, então ele está localizado na lombar e vai até basicamente ali o nosso tornozelo, então ele passa ali por toda a nossa perna, tá bom? Então por isso que muitas das vezes a ciatalgia, não sei se vocês já ouviram falar, a inflamação no ciático, está relacionada aí a um movimento de torção, a uma posição incorreta, tá? Então, ficar no movimento ou realizar um movimento incorreto pode gerar ali uma compressão dentro desse nervo. Se o seu trabalho envolve esforço físico, como levantar objetos pesados ou permanecer muito tempo com o tronco flexionado, isso pode contribuir para a lombalgia. No entanto, ficar sentado por muitas horas, todos os dias, pode ter seus próprios riscos, especialmente se a cadeira é desconfortável ou se você não tem uma postura adequada ao sentar. Ou seja, então, a dor na região lombar e a dor na região cervical, em tempos de home office, aumentaram muito. Por quê? Não estávamos habituados a passar tanto tempo sentado, realizando tarefas. Entendo que houve um aumento de demanda de trabalho para todos, até por conta dessa mudança. Então, parece que o acúmulo e a sobrecarga de trabalho triplicou nessa pandemia. Parece não realmente triplicou. Então, você passa agora 4, 5 horas ininterruptas ali, sentada. E muitas das vezes numa cadeira não apropriada.
com uma altura não apropriada, uma iluminação não apropriada. E isso pode desencadear processos inflamatórios e alterações dentro da minha coluna vertebral. E, como consequência, vem a dor. Aí vem o quê? A dor, o analgésico, o afastamento, a diminuição na intensidade das realizações, das suas atribuições dentro do seu ambiente de trabalho. Você já não consegue cumprir a sua carga horária, a sua demanda. E aí, para potencializar, vem o quê? A demanda familiar. Por quê? Os piquetuchos e as piquetuchas estão em casa, o marido ou a esposa também vai estar em casa, todos estão em casa. Então, essa pressão emocional, tanto para nós homens como para as mulheres, aumenta muito. Porque a nossa casa, eu acredito que, por mais que alguns de vocês tenham ali um quarto que é feito de escritório para algumas atividades, não estávamos habituados a passar horas e horas e horas e horas e mais horas sentados de frente a um computador. Vocês concordam comigo? Vocês estavam habituados dentro da sua casa? Não mesmo. Não. Não. Porque se vocês estivessem só em casa, tudo bem, né? Então, mudar aquela visão de casa para escritório, tudo bem. Só que não é um escritório a sua casa. Ela é sua casa, né? E as demandas do lar estão ali, presentes diariamente. Ou seja, você tem toda aquela carga horária que você já deve cumprir, mais todas as obrigações dentro da sua casa. Isso aumenta o desgaste físico e o nosso desgaste emocional. Então, muitas das vezes, vamos apresentar dor de cabeça, vamos apresentar crises de labirintite, náuseas, formigamentos nos pés, nos braços. Tudo está relacionado ao quê? A tensão do dia a dia e a sobrecarga que estamos colocando dentro da nossa vida. Quem tem risco para dor lombar? Então, a maioria das pessoas podem apresentar dor lombar, tá? Mas geralmente essa dor lombar ela se inicia aí a partir dos 30 anos. Tá bom? A probabilidade de novas ocorrências aumenta com a idade, então quanto maior é a minha idade, a probabilidade também ela é maior de acontecer, com outros fatores de riscos que estão ali inerentes, tá? O excesso de peso, o sedentarismo, tá bom? As atividades domésticas, limpar a casa, por exemplo, arrastar um móvel, botijão de gás, pegar um botijão de gás, né? A inatividade ou o excesso de exercício físico dentro de casa também. Eu preciso me movimentar, eu preciso fazer algo, porque falaram que é bom fazer atividade dentro de casa em momentos de pandemia. Ótimo, isso é importante. Mas tem um alerta, né? Não adianta eu fazer um exercício de qualquer jeito. O exercício de maneira errada traz riscos e também lesões para o meu corpo. E aí, né? Como evitar as dores nas costas? Como é que eu posso evitar, em tempos de pandemia, em tempos de home office, ter dores nas costas? Quem nesse momento está com dor? Tem dor ou teve um episódio recentemente de dor na coluna lombar ou na cervical? Eu todo dia. Eu todo dia. Quem mais? Mais alguém? Não, só uma Eu pessoa? também, sim. Então, aumentou? Eu vou até falar também que no começo eu tive, né, para a gente se adaptar,
não estava habituado a ficar em casa, né, a rotina de atendimentos, e ficava em casa pouco tempo. Só que agora eu passo a maior parte também do dia em casa. E eu também senti esse reflexo. Parei minha academia, né, e parei de exercitar, e o corpo começou a gritar, e ele gritava. E eu falei, pera lá, né? Senão, em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Um fisioterapeuta com dor parece, né, coisas incríveis de acontecer, mas acontece. Por quê? Mudamos os nossos hábitos. Eu não estava habituado a passar um determinado tempo em casa. E como que vamos fazer para evitar essas dores? Como é que vocês, né, que estão agora nesse momento de home office, vai evitar que venham a ter dores na coluna lombar ou na coluna cervical? A melhor maneira para evitar é a prevenção. É prevenindo, antecipando-se aos fatos, que vai fazer com que tenhamos aí uma boa qualidade, um bom rendimento, e saber ponderar as obrigações. Eu falo que temos que reorganizar a nossa vida. Esse ano foi um ano de reorganização. Tá? E digo mais e vou além. O home office, dentro da sua grande parte, vai virar algo rotineiro dentro das empresas. Tá? Então, muitos setores vão continuar desempenhando as tarefas em home office. Então, muitos de nós vamos continuar trabalhando dentro de casa. E, já que eu vou continuar trabalhando dentro de casa, eu tenho que cuidar do meu corpo. Como que eu vou fazer isso? Primeiramente, tá? Uma coisa que é muito importante, tá? Não só no ambiente de home office, mas para o dia a dia de vocês, é o calçado. Evitem calçados com saltos muito altos ou sem nenhum tipo de salto, né? Então, dê preferência a sapatos com um salto de 2 a 5 centímetros ou tênis, tá? Cuidado também com tênis, com a qualidade do tênis que você compra, tá? Então é muito importante. Hoje a tecnologia que é colocada no tênis, ele está ali justamente para evitar que o indivíduo ele venha a ter sobrecargas nas articulações, tá? E o salto muito alto ou ausência de salto, eu termino aumentando o impacto dentro das articulações e, consequentemente, eu venho a desencadear dores. Dentro do seu local de trabalho, ou seja, dentro da sua casa, eu acho que aqui é a parte mais delicada e muito ímpar, né? Que cada um vai ter que achar um mecanismo para isso. Então, vocês vão ter que escolher um trabalho adequado dentro da sua casa. Nossa, professor, como é que eu vou? Estou com 2 crianças, um marido, um cachorro, um papagaio. Meu Deus, a minha mãe que vive me ligando. Infelizmente, conversar, ter uma conversa familiar e entender que em determinado período você precisa de privacidade. Você precisa de ter concentração. Tudo bem? Então, cumprir os seus horários de trabalho, seguir uma rotina de entrada, de saídas e de intervalos para refeições, pausas e micropausas para alívio da sobrecarga muscular. Hidratar-se, tá? Realizar as necessidades fisiológicas. Ou seja, se você estivesse lá dentro da instituição, você tem um horário para colocar a sua digital ou passar seu cartãozinho ou para assinar o seu ponto. Você tem um horário para fazer suas refeições. Tem um horário de café. Tem um horário que lembra lá que a fisioterapia
estava fazendo a ginástica laboral. Então, vocês paravam as suas atribuições, iam lá na ginástica laboral. Então, vocês têm que continuar fazendo o que vocês realizavam dentro do ambiente de trabalho. É difícil? É complicado? Sim, mas é questão de organização. Organizar o seu dia. Porque, querendo ou não, se você estivesse no trabalho, você teria que cumprir tudo isso. Então, por que não fazer dentro da sua casa? Se aquela roupa tá para lavar, se aquele tanque está cheio de roupa ainda, ou se aquele quintal tá para varrer, se você não tivesse em casa, ele ia continuar lá. Então, faça de conta que as demandas domésticas, que vocês não estejam em casa. Então, organizem para isso. Então, pense, eu tenho que lavar roupa, mas não agora. Eu tenho que passar pano na casa, mas não agora. Tá bom? Eu tenho meu horário de trabalho. Então, se vocês começam as suas atividades por volta das 8 horas, então vocês vão levantar às 7, vão tomar o seu café, fazer aquela mesma rotina que vocês iam até o trabalho. Beber água. Né? Sempre que eu estou aqui, acho que vocês já repararam que eu já tomei bastante água durante essa palestra. Eu estou sempre me hidratando. Então, tem uma garrafinha de água ao lado do computador. Tá bom? Outra coisa importante é escolher um ambiente de baixa movimentação, onde você não tenha interrupções. Deve ter um cômodozinho na casa, um espacinho, que é mais tranquilo. Então, procure, né? Dê preferência também a ambientes com cores que estimulem o trabalho e a criatividade. Um local ventilado, com uma ventilação adequada, uma temperatura ideal, tá? Em torno dos 20 a 23 graus. Nesses tempos, aí, nesses dias que passamos esse calor da África, vamos dizer assim, um ventilador, tá? Um umidificador também, ele é muito importante, vai ajudar a desenvolver o nosso dia a dia. O sentar e levantar pode parecer algo simples, mas o sentar e levantar de maneira equivocada, com o passar dos dias, podem desenvolver dores nas pernas, dores na região da região lombar. Então, jamais, tá? Eu vou levantar de sopetão, né? Fazer aquele impulso e levantar. Se eu tiver na minha casa essas cadeiras com rodinhas ou com braço, eu vou apoiar o meu braço, né, no encosto realmente do braço, e vou me posicionar para fazer, né, a troca postural do sentado para de pé. Jamais eu vou trabalhar com pernas cruzadas, tá? Sentado no sofá, por exemplo. Eu trago aqui para vocês o que é um ambiente ergonômico correto para se trabalhar. Quando vocês arrumarem o seu cantinho de home office, procurem prestar atenção nessas dicas que eu vou passar para vocês, tá bom? Prefira ambientes neutros, tá? Então, cuidado com paredes, com objetos que também façam com que vocês tenham distrações e façam movimentos rotacionais da cabeça ou do tronco. O computador, ele tem que estar na altura dos olhos, ou seja, ele não pode estar muito baixo nem muito alto. Então, a tela do seu monitor ou do seu laptop tem que estar na altura dos seus olhos. O teclado, tá bom? Ele tem que estar à frente. Então, eu não posso deixar o teclado muito abaixo. A minha articulação do cotovelo, ela tem que estar a 90 graus e, de preferência, com o suporte para o descanso de cotovelo. Ih, professor, aqui em casa eu não tenho essa cadeira, não. O que é que eu posso fazer?
Aí a gente vai tentar adaptar em algumas situações. Tá bom? O interessante é pés apoiados, tá? No solo ou em descanso de pé. Jamais vocês vão sentar numa cadeira e as perninhas vão ficar balançando. Eu tenho que estar com os meus pés flexionados e apoiados ao chão. Tudo bem? Isso é muito importante. O encosto da cadeira, ela tem que estar alinhado com a minha região lombar. Se eu não tiver essas cadeiras de escritório, nessa região aqui, tá, eu vou procurar colocar uma almofada, justamente que eu não quero ter, tá, esse espaço vago. Quando eu tenho esse espaço vago nessa região aqui, a gente começa a sentar com esse ossinho aqui, com o cóccix, e ele não é legal. Então, para vocês sentarem de maneira correta, eu vou ensinar isso agora para vocês, tá? Todos estão sentados aí numa cadeira confortável ou vocês estão largados em algum canto da casa? Na cadeira. Na cadeira? Então pegue a sua mãozinha, coloque sobre o seu bumbum e sentem sobre o seu bumbum. Vocês vão sentir um ossinho quando vocês sentarem em cima do bumbum. E ali é a maneira correta de se sentar. Então, a partir de hoje, sempre que vocês forem sentar para trabalhar, vocês vão colocar a mão no bumbum, vão sentir o ossinho que tem no bumbum, tá? E vão sentar sobre ele. Essa é a postura ideal para sentar. Combinado? Combinado. Então, ó, lição de casa, hein? Então, e essas dicas facilitam muito o trabalho de vocês dentro das atribuições. Ah, professor, eu não tenho uma mesa, um monitor, eu vou colocar alguns livros ou fazer um suporte para que o meu monitor fique na altura dos olhos. Tá? A iluminação ela é muito importante também. Então, cuidado com penumbras. Hoje, os computadores, os notebooks, têm recursos de ajuste de brilho de tela para o modo noturno, para diminuir a intensidade e o cansaço dos olhos também. Tudo bem? Jamais, em tempo algum, tá, vou fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Digitar, falar ao telefone e olhar para alguém ou fazer uma outra atribuição. Tá? Esses movimentos de torções vão favorecer as dores. E é o que eu não quero. Lembra? Agora eu estou falando aqui de como prevenir, como melhorar a qualidade do seu dia de trabalho. Se eu estou no computador, tá, e alguém me liga, vou colocar o quê? No modo... Que modo que a gente pode usar isso aí? No modo alto-falante, né? No modo que eu não preciso estar, né, com o telefone aqui e digitando. Ponho no alto-falante e converso com a pessoa. Então, não vou utilizar o telefone. Hoje também temos o recurso também do headphone, do headset, né, que vai auxiliar dentro da minha demanda de trabalho. Olha aqui, ó. Então, um encostozinho na região, uma almofadinha, ou vocês podem enrolar uma toalha e colocar nessa região da lombar para dar a sustentação na cadeira. Dentro das atribuições do dia a dia, cuidado na hora de pegar objetos dentro da rotina do lar. Tá? Jamais eu vou pegar o objeto fazendo esse movimento. Sempre eu vou estar com o meu tronco ereto e fazendo a flexão do meu joelho. Tá bom? Então, jamais eu vou pegar, né, e fazer um movimento de torção. Eu tenho que sempre que pensar que eu tenho que proteger a minha coluna. Cuidado também com objetos que vocês guardam, né, em armários, os livros, o computador,
sempre não vão fazer movimentos para se esticar. Dentro desses movimentos, pode haver ali uma alteração muscular, uma tensão muscular, um espasmo muscular, e com isso eu venho a sentir dor. Então, tomar bastante cuidado também com algumas das atividades do meu dia a dia. Lavar louça, na hora que eu vou lavar a louça, né, lavar depois do almoço, colocar sempre um tijolinho ou um taquinho para que vocês fiquem alternando um pé sobre o outro, para não ficar com os dois pés fixos, tá? Com descarga fixa. Passar roupa, outra coisa que também dentro das atividades do dia a dia é algo que faz com que o indivíduo venha desenvolver dores nas costas. Então, a tábua de passar roupa, ela tem que ficar na altura do abdômen, então da linha do umbigo, tá? Para que vocês mantenham a postura correta. Na hora de escovar os dentes, principalmente, né? Cuidado com movimentos de torções. Na hora de varrer a casa, tá? Dê preferência para cabos de vassouras mais alongados, para que vocês possam fazer um movimento de varrer sem muita torção, tá bom? Na hora de dormir, sempre que possível, tá? Dormir de lado, um travesseiro adequado que deixe, né, a sua cabeça numa posição neutra. Então, ele é muito importante. Outra dica e sugestão é colocar uma almofada ou um travesseiro entre as pernas. Com isso, você vai nivelar a sua coluna, então vai diminuir a compensação da coluna. Isso vai ajudar também a melhora da qualidade do sono e a diminuição das dores que eu tenho nas costas. Na hora de vestir a roupa, principalmente, evitem, né, colocar aquela calça e ficar dando aqueles pulinhos. Sente, vista uma perna, depois vista a outra, se levante e termine de vestir a calça, tá? Criem esse hábito. Sempre que, né, jamais ficar na posição de bruços ou de barriga para baixo, dormir de barriga para baixo, tá? Então, ou vocês vão dormir de lado, ou, né, de barriga para cima, porém, tá, com uma almofadinha na região posterior ali da região dos joelhos. Isso vai ajudar também vocês. E aí eu trago para vocês algumas dicas de alongamento que vocês tentem criar essa rotina para o dia a dia. Então, antes de começar a minha jornada de trabalho, vocês vão começar a cuidar do seu corpo, preparar o corpo. Então, ela é muito importante. Faz parte do hábito. Primeiro dia ele é ruim, segundo dia ele é ruim, terceiro dia, no quarto vocês já estão se adaptando e com isso vocês vão realizando isso com frequência, tá bom? Uma boa postura vai exigir força e flexibilidade. E muitas das vezes a nossa má postura está relacionada à fraqueza e à falta de flexibilidade. Então eu tenho músculos fracos, encurtados, que vai associar, vai facilitar ali a má postura. A prática de uma atividade física, alongamentos para manter o corpo em forma. Então, com isso, eu trago aqui para vocês alguns alongamentos para que vocês cuidem da sua saúde estando no ambiente de home office. Tá bom? E o que é mais importante? Cada alongamento, vocês deverão permanecer a cerca de 30 segundos em cada posição. E o mais importante, trabalhar a respiração. Nunca, jamais, em tempo algum, eu vou fazer um exercício e vou segurar a respiração. Porque ali eu posso contrair ainda mais
o meu músculo. Então, eu tenho aqui alguns alongamentos, tá bom? Então, quando acordar, após o café, antes de realizar a sua rotina de trabalho, então vocês vão afastar as pernas, fazer uma ligeira flexão nos joelhos, vão colocar a mão sobre a nuca e vão fazer uma pressão para baixo. Então, vocês vão entrelaçar a mão de vocês e vão tensionar. Então, toda essa região aqui do pescoço, vocês vão sentir alongando, esticando. Vocês vão fazer aí de 3 a 5 vezes esse movimento. Tá? Lembrando, em torno de 30 segundos o tempo de alongamento. A volta do movimento ela é muito importante. Tá? Então, quando vocês terminarem de fazer o alongamento, retornem à posição lentamente. Não façam a volta rápido. Tá bom? Outro alongamento, para a gente trabalhar essa musculatura aqui, tá? Do pescoço. Então, vocês vão tracionar apenas o pescoço. Lembrando, o ombro ele deve permanecer na mesma posição. Traciono para um lado, traciono para o outro. Depois, o cotovelo, tá bom? Então, vou tracionar a minha articulação do ombro, tá? Puxando o cotovelo para o lado e olhando para o mesmo lado que está o meu ombro. Colocar a minha mão na parte posterior, tá? Das minhas centrais. Então, eu vou puxar aqui, ó, e vou alongar, e sempre relaxando. Nossa, mas eu não consigo. Não consegue da primeira vez, mas vocês vão praticando. E aos pouquinhos o seu corpo ele vai alongando, e aquele exercício, aquele alongamento que era mais chatinho, começa a se tornar prazeroso. Outra dica importante, tá? Eu vou ficar passando todas aqui. Se possível, realizar de frente a um espelho. Tá? Então, procurem, na hora de alongar, ter um espelho próximo, tá? E para que vocês consigam corrigir essa postura. Deixo aqui, para finalizar, tem um link no YouTube, eu tenho um vídeo também, são de aproximadamente 28 minutos de exercícios de relaxamento. Depois eu deixo disponível essa apresentação para a Luciana ou para o professor Villani, para repassar para vocês, tá bom? Para que vocês possam fazer esses alongamentos durante o dia, ou à tarde, ou à noite. O ideal é que se faça pelo menos no início do dia e ao término do dia, tá bom? É isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado, que tenham agregado um pouco de conhecimento para vocês, tá bom? Agora eu abro aí para perguntas e dúvidas se vocês tiverem. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Deu para entender um pouquinho dentro dessa loucura do home office, né, da loucura de ficar em casa, das atribuições do trabalho, né, procurar um lugar adequado para a realização das minhas atividades. O mais importante, tá? Quem tem cargos de chefia dentro da instituição, orientar os seus funcionários a respeitar a sua carga horária, tá bom? Isso é muito importante para a qualidade de vida. Então, a gente tem que respeitar a carga horária, respeitar as dinâmicas do dia a dia, para ajudar ali e favorecer o bem-estar de todos. Tudo bem? Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida aqui. A Kátia Santana, ela trabalha com a gente, mas ela não está conseguindo falar pelo microfone. E ela pediu para perguntar porque ela sente bastante dor na parte dorsal, sabe? Na parte que a gente chama de
asinhas, sabe, assim, das costas. E ela perguntou se isso tem relação ao fato dela dormir sem travesseiro. Sim, muito. Né? O travesseiro, na verdade, ele está ali para alinhar a coluna vertebral. Então, quando deitamos, né, no colchão, temos a inclinação anormal da nossa cervical. E quando eu tenho essa tensão, estou até fazendo aqui, eu começo a ter um encurtamento nessa musculatura, que vai desenvolver rotações na minha vértebra e pode desencadear essas dores que ela venha a sentir. Então, o ideal é que ela durma com o travesseiro, tá? E a cabeça, ela se mantenha alinhada na posição de lateral ou dorsal. Tá bom? Muito obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Professor Andrei. Oi, pois não. É a Luciana. Oi, Luciana. A gente eu também fiquei bem animada com esse tema, porque o que acontece? A gente fica em casa mesmo, igual você muito bem falou, né? A gente acaba ficando de qualquer jeito, de má posição, e isso acaba prejudicando, né? A longo prazo, ou até a curto prazo, a gente começa a sentir, né? Eu até comentei no dia que eu conversei com a professora Patrícia que eu estava andando só de chinelinho, meia no pé, e aí eu comecei a sentir uma dor na na planta do pé e na panturrilha, assim, né? E aí, o que eu fiz? Comecei a usar um saltinho e alongamento, tô bem agora. Aí eu até passei no ortopedista e foi isso que ele me falou, você não pode ficar só de chinelo, né? Que foi o que você também comentou ali na apresentação. Exatamente. Né? E aí você vê, a gente fica confortável em casa, aí tem dia que nem tira o pijama, tá lá de meia no pé e fica assim mesmo, né? E aí passou acho que uns 2 meses, eu comecei a sentir dor. Exatamente, o corpo ele fala, né? Vamos pensar assim, a gente passa 5 dias da semana trabalhando, então um calçado, geralmente no final de semana a gente vai usar um chinelinho, né? Uma coisa mais de descanso. Porém, nesse momento de home office, a gente não toma esses cuidados, então ou a gente fica descalço o dia inteiro em casa, andando de um lado para o outro, e com isso o impacto do calcanhar do pé ao solo vai refletir nas vértebras e com isso vai começar, em um determinado momento, surgir as dores. Então passa, o primeiro dia não dá nada, o segundo não dá nada, mas lá na terceira semana ou na quarta semana já começa aquele desconforto e muitas das vezes vocês não entendem o que está acontecendo. Outra dica interessante, quando você até falou do pijama, é não ficar de pijama em casa. É trazer aquela sua rotina, manter a sua rotina de trabalho dentro de casa. Se arrume. Mas eu vou trabalhar em casa, não tem problema. Mas isso, dentro dos aspectos psicológicos também, e da saúde mental, favorece. Então, eu estou lá, a minha autoestima também ajuda bastante. Então, não vou ficar de qualquer jeito em casa. Vou passar um batom, né? Vou vestir uma roupa, talvez não seja aquela roupa que eu iria trabalhar, mas uma roupa agradável, vou calçar um tênis e vou ficar confortável dentro de casa. Isso é muito importante, tá bom? É importante, eu senti isso na pele. Então, assim, é importante a gente tomar a ciência que não devemos mudar os nossos hábitos, em si, adequar a nova rotina, esse novo, vamos dizer assim, né? Essa nova maneira de se trabalhar. É criar um horário, não sei para vocês, em termos aí como é que tá, se vocês continuam mantendo, quem é do administrativo, a carga horária, o mesmo horário, ou se vocês estão tendo essa flexibilidade de trabalho. Então, se vocês estiverem mantendo a rotina de trabalho, de carga horária, que mantenha-se. Então, acorde, tome o seu banho, tome o seu café, se troque, viste uma roupa confortável e procure dentro da sua casa um ambiente favorável para a realização. Tá bom? É isso mesmo, professor. Muito obrigada, viu? De nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar, falar alguma coisa? Deixa eu tirar uma dúvida. Claro. Aliás, antes de eu tirar a dúvida, deixa eu só fazer um comentário. É interessante da parte quando você mostra ali
a pessoa trabalhando em frente a uma mesa e tudo que ele vai se adequando, né, mais corretamente, eu praticamente tive a passagem de tudo isso. Então eu comecei estava trabalhando na cozinha, sentada na cadeira da cozinha, aí comecei a sentir muita dor, mudei para a cadeira de escritório, vim para a cadeira de escritório, mas o computador estava muito baixo, precisei levantar o computador, continuei sentindo dor nas costas, coloquei uma almofadinha nas costas, porque esse acho que é um grande problema, né, pessoas assim, grandes como eu, de 1,50 m e qualquer coisa, que a gente não alcança o pé no chão quando senta e não alcança as costas no encosto. Exato, é um problema, até porque a estatura média do brasileiro está em torno de 1,60 m, média das mulheres, né? Bem que eu queria ter 1,60 m, não cheguei nem lá. Justamente para evitar isso, né, o calçado ele vai ajudar. Né, quando você faz uso do seu calçado, ele vai te dar aí uns 5, 7 centímetros a mais, dependendo do calçado. Então, para você realizar, né, é questão de adaptação, né, da gente montar e procurar tornar o nosso ambiente de trabalho um ambiente confortável. Pode até ser na mesa de jantar, se esse for um lugar tranquilo para que você trabalhe, mas desde que você tenha tudo ali preparado para que você venha trabalhar. Sim. E aí, uma coisa que já faz um bom tempo que eu até fiquei pensando, falei assim, eu ando crocante, né? Já ouviu essa, né? Sim. Você acorda de manhã, aí eu dou uma alongada e tudo estrala, né? O estralar é ruim ou não? Essa é a minha dúvida. Não, o estralar não é ruim. O problema é, o que era o estralar? Não é normal. Tá? O estralar são as articulações, muitas das vezes ali, com uma diferença de tensão muscular. O estralar se refere ao quê? A articulação na coluna, ou nos ombros, ou no joelho? As costas, joelho, o pulso. Eu sempre estralo, porque se eu não estralar também, fico com a sensação de dor e doendo. E então, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é alongar um pouco a coluna, e aí eu sinto estralando a coluna. Exato. Até porque esse estralar é a vértebra realinhando, tá? Então, a gente está lá posicionando a nossa vértebra. O porém, né, é o desequilíbrio muscular. As tensões da musculatura que faz com que essa vértebra ela rode novamente. E aí, esse rodar das vértebras, obviamente que não é um movimento muito amplo, tá? Ele é mínimo, tá? Faz com que você tenha esse incômodo e a necessidade de ajustar novamente. Qual é o problema? Em um determinado momento que você estrala, né? Você pode ter ali um espasmo muscular, então um aumento dessa tensão, e pode haver a compressão de raiz nervosa. Esse que é o problema. Por isso que é importante o alongamento e o fortalecimento da musculatura. Tá? A gente chama aí de musculatura estabilizadora, dos grupos grandes. Tá? Mas o alongar já ajuda bastante. O alongar. Que esse alongamento ele se torne um hábito. Eu costumo até brincar em alguns momentos que eu dou alguma palestra e até falar para os alunos, sejam como gatinhos. Já viu algum gato com dor nas costas? O gato ele é o bicho mais preguiçoso, ele acorda e ele tem aquele alongamento plástico bonito de ver, não é isso? Verdade. Por quê? A coluna ela é essencial para o gato, para agilidade, para caçar, para subir. Então, se ele não tiver um bom alongamento, ele não vai conseguir desempenhar as suas habilidades inatas daquele felino. Então, a mesma coisa, né? O nosso corpo ele precisa de ser estimulado. Não podemos ficar horas e horas e horas na mesma posição, tá bom? Então, de tempos em tempos, temos que levantar, andar um pouquinho, fazer essa descarga, né, de peso, transferência de peso, se mexer, tomar uma água. Por isso que, muitas das vezes, não é legal você ter uma garrafa muito grande de água no seu ambiente de trabalho. Para justamente favorecer que você levante, vá até o bebedor e volte. Com isso, a musculatura ela trabalha, não tem um acúmulo de toxinas dentro do músculo.
Então, a dica que eu dou para você, Renata, é continuar se alongando, tá? Utilizar esse vídeo que eu vou passar para vocês e fazer, pelo menos diariamente, todo dia, tirar meia hora do meu dia para mim. Meia horinha. Né? Vamos pensar aí que eu tenho 18 horas, vamos, 16 horas de trabalho, do dia a dia. Dessas 16 horas, eu preciso de 30 minutos para você. Tá? Mesmo que não consiga, no acordar ou no final do dia, ao término do ambiente da jornada de trabalho, realizar o alongamento, realizar o relaxamento do corpo e, principalmente, na hora de dormir, o posicionamento. Tá? Se aquele travesseiro está muito baixo, infelizmente, vai ter que trocar o travesseiro. Tá? Procurar um travesseiro que você fique com a cabeça nessa posição, como se estivesse de pé. Tá? Alinhadinha, nem muito inclinado, nem muito para baixo, nem muito para o alto. Então, a cabeça alinhada. Colchão também, cuidado com o colchão. O colchão ele tem data de validade. Aquele colchão muito antigo traz dores nas costas, traz noites mal dormidas e, consequentemente, a diminuição no rendimento de trabalho também. Bom? Tá ótimo, Pro. Obrigada mesmo aí pelas dicas. Aprendi pra caramba. Valeu. Mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar mais alguma coisa? Bom, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, né? Tenham aprendido um pouquinho, que nós, nesse momento de pandemia, continuemos nos cuidando, tá? Cuidando dos nossos pares, mantendo o distanciamento, os cuidados de higiene, tá? De prevenção, ele é muito importante. Lembrando que a pandemia não acabou ainda, tá bom? Devemos nos cuidar bastante ainda. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento mais uma vez ao professor Villani, a Luciana, a toda a equipe aí que organizaram a Semana da CIPAT. Tá? Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Pois não. Muito obrigado pela sua participação, pela sua palestra. Foi muito boa, tá? Tanto que nós já estamos com 1h30 de conversa. Se deixar, eu falo, professor. Tá? Eu vi que tem muita gente interessada, deve ter muita gente com dor. Eu falei que meu corpo geme, mas tem muita gente aí que ficou quieto, mas deve estar na mesma situação, né? Geme, sim. Foi muito bom, viu? Obrigado. Muito obrigado, tá? E eu também, mais uma vez, agradeço aos que participaram, a professora Luciana e a Tereza, pela insistência na organização, tá? E a Patrícia por ter, né, agitado hoje, né? Fazendo também acontecer junto com você essa palestra aí. Tá bom? Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Se alguém quiser falar alguma coisa, com exceção da Renata, tá? Pode falar. A Renata tá falando demais hoje. Poxa! Brincando, professora. Ela tá crocante, a Renata. Mal dos 40, né? Eu tô chegando lá também. Por isso que já tô com dor também. Eu queria também agradecer a todos, né? A maioria de vocês estiveram presentes aí nos 5 dias, né? A gente até conversou, eu a Tereza e o professor Villani, acho que 5 dias é muito, mas acho que não foi não, né, Pro? A maioria participou, foram temas bem legais, assim, a sensação que eu tenho é de satisfação e gratidão, né? Pelos 5 dias e por hoje, por encerrar hoje com essa palestra do professor Andrei, que foi muito boa, né? E que se continuasse aí mais algum tempo, a gente ia, né, levando. Se deixar aqui, é dúvida que não... Se deixar, daqui a pouco o pessoal perde a vergonha de falar e aí vai até as 7 horas da noite. Mas é isso que eu queria falar rapidamente, é agradecer a todos, tá? A equipe da CIPA, os professores que participaram, o professor Andrei no dia de hoje, a professora Patrícia, né? Muito obrigada.
Gente, só também rapidamente eu queria endossar as palavras da Luciana. Realmente, para a gente foi uma satisfação, que nem ela falou. A gente não sabia que ia conseguir atingir um público tão bom. A gente teve realmente pessoas fiéis aí acompanhando, palestrantes divinos e fechando com chave de ouro. Obrigado aí, professor Andrei e professora Patrícia. Queria agradecer também ao professor Villani, que sempre apoiou a gente, que tem dado todo o suporte necessário também para que isso acontecesse. É o que a Luciana falou, a palavra de chave é satisfação e gratidão. Gente, muito obrigada. Andrei, obrigada, viu? Por estar aí disponível e dar uma palestra maravilhosa aí para a gente, tá bom? Obrigada mesmo. Imagina, obrigado eu pela oportunidade mais uma vez e pela confiança. Então tá bom, gente. Boa tarde, pessoal. Boa Até tarde. mais. Até. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, professores. Imagina, tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigada. Tchau, tchau, todo mundo.